Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é o seguinte, eu tô gravando essa aula aqui para ficar registrado lá certinho na página de vocês, para mim fazer a correção daquela atividade que vocês fizeram no Google Forms, ou seja, aquela atividade avaliativa especial que corresponde a uma avaliação, uma provinha mensal, tá bom? Então nós vamos fazer a correção, aí depois na live a gente conversa um pouco, enfim. A maioria de vocês foi bem, pelo que eu olhei, mas é importante a gente deixar corrigido e gravado aqui. Ok? Vamos lá então. Eu vou abrir aqui o Google Forms. Vai ser um pouquinho diferente quem fez no celular, quem fez no computador, mas as questões são iguais. Então, essa semana vai ter esse videozinho da correção só, não vai ter atividade, tanto de história como de geografia, porque é uma prova só. E aí, na semana que vem, a gente já corre atrás dos módulos e entra num conteúdo aí mais complicadinho, tá bom? Então vocês se preparem, essa semana tá tranquila, amanhã é feriado, não vai ter live, que é na quinta-feira, hoje eu tô gravando na quarta. Mas na semana que vem a gente entra com força total, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, aqui ó, esse aqui é a atividade que vocês fizeram, História e Geografia, coloquei aqui os módulos, as páginas certinho para vocês estudarem, tinha que colocar o e-mail e o nome completo. Todo mundo fez certinho, vocês estão de parabéns, foi bem tranquilo. Aí a primeira questão, quais elementos que aparecem na imagem que representa a identidade do povo brasileiro? Identidade do povo brasileiro. Então o que está mostrando aqui de identidade do nosso povo, algumas características da nossa cultura, alguns dos nossos costumes. Então está mostrando lá as montanhas do continente americano. Eu não estou vendo nenhuma montanha aqui. Estou vendo aqui uma ilha, na verdade, que representa o tropicalismo, a natureza, o litoral. Mas montanha eu não estou vendo. Os desertos existentes no Brasil, então aqui a gente não tem um deserto muito grande, tem a Caatinga no Nordeste, mas não está mostrando nada de deserto aqui. As pirâmides na região norte, não tem pirâmide também no desenho. A riqueza da nossa fauna e da flora brasileira, o que é a fauna? A fauna são os animais, ó, os tucanos, a arara azul, enfim. E a flora? A flora são as plantas, ó, os coqueiros, as flores. Estão vendo aqui, ó, as plantas, enfim. Então, a questão correta é a riqueza da nossa fauna e da nossa flora. Questão 2. A cultura de um povo, nossos costumes e valores, pode ser definida por diversas características presentes no nosso dia a dia, ou seja, a nossa vida mostra a nossa cultura, a nossa forma de viver, das pessoas que vivem. Marque a alternativa que demonstra as diferentes manifestações culturais que fazem parte da diversidade cultural do povo, de um povo, ou seja, marca a alternativa que demonstra o que mostra a cultura de um povo. Então, qual que é as manifestações culturais que a gente tem para demonstrar a nossa identidade, para demonstrar quem a gente é? Então, os animais, as rochas e as montanhas mostram o que a gente é? Acho que não. Os animais mostram a fauna, as rochas do relevo, enfim. Os oceanos, os rios e os lagos, ou seja, quando a gente olha o que demonstra um lago e um rio de um povo, de uma população? Muito pouco. Se for isoladamente falando, se a gente vê só os oceanos, só os lagos, só os rios, não tem como saber a cultura, os costumes de um povo. Agora, a religião. Para ter uma religião, existe um povo. Os animais, as plantas não cultuam processos religiosos. Então, a religião é uma forma cultural, uma forma de demonstrar um cotidiano, uma forma que a pessoa vive, em que Deus ela acredita. A sua música, ou seja, quem faz música? A natureza também faz música, mas o ser humano faz músicas muito mais elaboradas, com notas, enfim. A culinária, ou seja, a forma da gente cozinhar. Então é aqui, pessoal, ó, a demonstração cultural, a religião, a música, a forma de fazer comida, o relevo, a vegetação e o clima já não, tanto. Tranquilo? Então aqui é a religião. Ok? Vamos lá para 3. Observe a imagem abaixo que representa o tribunal de Osíris, lá no Egito. Pode ser que conta a história, essa história é contada no livro dos mortos. Marca a alternativa que demonstra corretamente a cena. Estão vendo aqui? É uma cena. Tem aqui
Anubis, que é o protetor, levando o morto aqui para ser pesado na balança. Depois ele é conduzido a Osíris, enfim. Qual que é o processo? Aqui, ó, pesagem do coração do morto, ao qual deveria ser mais leve que uma pena. Caso contrário, o coração, deixa eu acelerar aqui, caso contrário, o coração era devorado por uma criatura monstruosa, chamada Amute. Isso é um processo. Ok? Era esse o processo? Sim, porque o processo de escolha do faraó não tem nada a ver. Representa mudanças ocorridas na natureza, nascimento e morte. Também não são mudanças ocorridas na natureza, são a morte de uma pessoa importante no Egito. Pessoa importante ou qualquer pessoa passava por isso. Mostra as majestosas construções e honra aos deuses. Não está mostrando as construções, aqui está mostrando a pesagem do coração, o ritual. Okay? Então é aqui a questão, a primeira alternativa. 4. Os egípcios eram trabalhadores muito criativos, habilidosos, projetavam construções como as pirâmides, as colunas, o templo de Ramsés e os obeliscos. A maior pirâmide construída é de Gizé, 146 metros de altura. O que as pirâmides representavam para o povo egípcio? O que eram as pirâmides, pessoal? Eu gostaria de trabalhar mais esse conteúdo com vocês. Era a moradia de toda a sociedade, todo mundo do Egito morava nas pirâmides? Não, cada um tinha sua casa, era dividido por divisões sociais, enfim. Lugar onde guardavam alimentos para serem consumidos no inverno, ou seja, era um armazém para guardar alimento? Também não. Onde aconteciam os treinamentos militares dos soldados, os soldados treinavam aqui dentro? Também não, porque até nem tem espaço para os soldados treinarem aqui dentro, que é grande, mas são tudo os espaços apertados lá dentro. O túmulo ou sarcófago do faraó, que era considerado um deus vivo, isso. Então as pirâmides nada mais é que um túmulo para o faraó e para sua família. Ele colocava todos os pertences que ele tinha lá, porque a morte para os egípcios era uma caminhada, é a sequência da vida. Tá bom? Então aqui, essa pirâmide aqui divide a sociedade egípcia em camadas, mais importante e menos pessoas. Marca a sequência correta. Então vocês vão ter que marcar essa sequência aqui, ó. Faraó, sacerdote, vizir, escribas, camponeses e escravos. Então, ó, os escravos eram a maioria, porque está na base da pirâmide, é a parte maior, mais larga. Camponeses e artesãos também era uma grande parte. Os funcionários e os escribas, os vizirs, o sacerdote e o faraó, que era um ou dois. Então aqui é a sequência correta. Ó. Onde começa? Faraó, sacerdote, vizir, camponês, artesão e escravos. Era a última alternativa. Ok? Então de história termina aí. Começa a questão 6 de geografia. Com tantos habitantes no nosso país, apresenta uma grande diversidade humana, ou seja, uma diferença de grupos, tem uma diversidade no nosso país. Como e quais informações podem ser coletadas para se conhecer as características de uma população? Ou seja, o que a gente consegue de informação? Isso fala um pouco também lá naquela questão no começo, mas lá nós estamos falando dos povos em geral, nós estamos falando da população mais específica. O que a gente consegue extrair para conhecer a característica de um povo? A economia, ou seja, a quantidade de riqueza que o país tem? Não. A natureza e os recursos minerais, como ferro e manganês, também não. Os times de futebol que existem no país? Também não. A gente pode ter até uma noção, mas a gente não consegue identificar as características do povo realmente. A vegetação e o relevo, montanhas, rios e vales? Também não. Sua formação cultural, ou seja, o nosso dia a dia, definida pela diversidade da população. Qual que é a nossa formação cultural? Ou seja, a nossa formação, lembra que nós falamos dos 3 grupos, os nativos que estavam aqui, os europeus que vieram do continente europeu, os portugueses, os espanhóis, os africanos que vieram depois escravizados, enfim. Então essa formação cultural, essa diversidade é que a gente consegue extrair as características do nosso povo. Tá bom? Então vamos para 7. Marque o motivo correto para a diminuição na quantidade de filhos por família no ano de 1960 até 2020. 1960 tinha a média de 6 e 2020 tinha a média de 1, segundo apresentado no gráfico aqui. Ó. 1960 a média de 6 e 2020
a média de 1. Qual o motivo para ter essa diminuição na quantidade de filhos? Então nós falamos disso nas lives, falei para vocês, acho que numa aula gravada. Porque, pessoal, com a modernização do país, ou seja, o país ficando mais tecnológico, tendo mais opções de emprego, as mulheres começaram a participar mais do mercado de trabalho, começaram a ir para a universidade, começaram a trabalhar, e com isso diminuiu o tempo que ela tinha para cuidar dos filhos, que antigamente era mais o homem que trabalhava, a mulher tinha mais tempo para cuidar da casa e tinha vários filhos. Outro motivo também, a questão dos custos mais altos. Anteriormente era mais fácil criar os filhos, ou seja, a mulher tinha tempo de fazer comida, fazia uma comida, bastante comida para todo mundo, tinham vários, não tinha muita coisa, tinham mais produtos naturais para serem adquiridos, vinha bastante coisa da zona rural, enfim, era mais barato. Hoje é muito mais caro criar um filho. Então esses são os motivos. Então é a alternativa aqui 4. Tá bom? Outra questão. Essa questão do gráfico, que é o gráfico observe o gráfico em relação à proporção de mulheres e homens da população brasileira. Então, de mulheres aqui tem 51%, 97 milhões, e de homens 49%, 93 milhões. Então, existem no Brasil mais homens que mulheres? Não. A proporção de mulheres e homens é exatamente igual? Também não. No Brasil tem hoje uma quantidade muito maior de mulheres? Não é muito maior, é um pouco maior. Considerado uma relação equilibrada, o Brasil tem 2% apenas a mais de mulheres. Então é a alternativa aqui 4 também. Ok? Essa estava fácil. Vamos para 9. Esse aqui, pessoal, eu vi que bastante gente errou. Então eu acho que eu falei na live, eu falei depois explicando na prova, acredito que eu falei também. Então a gente tem que cuidar bastante. PEA, ou PEA brasileira. O que é isso? População, pessoal, que a gente está falando aqui, população economicamente ativa, ou seja, as pessoas que estão trabalhando no país hoje. Então aqui, uma dica já é o seguinte, sobre evolução da PEA brasileira total. Então aqui, não está falando nada de estado americano, ele não está falando nada do estado do Amazonas, está falando do Brasil. Então é uma população economicamente ativa no Brasil. Tá bom? E a última questão, quem são os trabalhadores informais? Nós falamos disso na live, são aqueles trabalhadores que não têm registro em carteira de trabalho, ou seja, não tem um registro correto, assim, muitas vezes não tem que cumprir o horário na empresa, são as pessoas que trabalham por conta, como o senso comum fala, ou os autônomos, camelôs, flanelinhas, feirantes, os pedreiros e vários outros trabalhadores aí que não trabalham com registro em carteira. Esses são os informais. Trabalhadores formais são aqueles com registro em carteira, certinho, que tem todo o direito trabalhista, isso aí nós já falamos. Ok? Então é isso, pessoal, a correção é essa. Eu acho que já demorou até bastante, já deu 13 minutos, senão fica cansativo para vocês, mas está aí corrigidinho a prova. Depois eu acho que todo mundo, não sei se todo mundo recebeu as notas, se não recebeu depois eu envio para vocês, mas eu acho que eu já liberei para todo mundo. Tá bom? Fiquem bem então, fiquem em casa por enquanto, deixa eu voltar aqui para a abertura. A gente vai conversando, na semana que vem a gente vai fazer uma live, a gente entra nos módulos, como eu falei no começo. Tá bom? Abraço para vocês, fiquem bem.